Meu pai era o homem mais temido da cidade. Quando ele entrava em um restaurante, o silêncio congelava a sala. Dinheiro, poder, respeito, tudo que um filho poderia herdar. Mas o preço era a alma. E no dia em que ele me estendeu uma .45 calibre, prateada e fria, eu soube, eu não era filho daquele mundo. Essa é a história de como virei as costas para um império de milhões e escolhi a liberdade. O cheiro de pólvora e mentolado do tabaco do meu pai ainda me assombra em certas noites. É um fantasma que carrego, não de medo, mas de uma decisão que ecoou como um tiro naquela sala de Jacarandá, mais alto e mais claro do que qualquer ordem que ele já tinha dado aos seus homens. Eu poderia ter tudo, menos uma coisa, a mim mesmo. A gente morava numa casa que parecia mais um forte do que um lar, em um subúrbio chique de Chicago. Cercas altas, câmeras em cada ângulo, vidros à prova de bala. Do lado de fora, era só mais uma mansão de um empresário bem-sucedido. Por dentro, era o quartel-general. Meu pai, Vincent Vinnie Scaletta, não era um chefe da máfia de filme, com sotaque carregado e terno listrado. Era um homem discreto, que usava ternos sob medida de lã e resolvia problemas com um olhar ou, quando necessário, com um aceno de cabeça para os seus associados. A violência era a última ferramenta, mas quando era usada, era definitiva. Minha infância foi um paradoxo. Tinha os melhores brinquedos, férias no Caribe em iates, um Mustang GT no meu aniversário de 16 anos. Mas também tinha as regras. Nunca falar com estranhos sobre o trabalho do pai. Nunca aceitar presentes de quem não conhecíamos. Sempre olhar por cima do ombro. E as lições? As lições não eram sobre matemática ou história. Aos 10 anos, meu pai me ensinou a contar dinheiro, montes de dinheiro, notas de 100 e de 50, e a sentir pelo tato se uma nota era falsa. Aos 13, ele me explicou, durante um jantar, o que era lavagem de dinheiro, usando o saleiro e o pimenteiro como metáfora. O negócio, filho, é fazer o sujo parecer limpo. É dar um passeio e voltar cheirosinho. Todos os seus homens, o Tony de cara de poucos amigos, o Pauli que sempre me dava $1 de prata, o Frank o contador que suava frio, todos me olhavam como o príncipe herdeiro. Um dia, tudo aquilo seria meu. Era o que eles diziam. Esse garoto tem sangue frio nas veias, Vinnie. Vai ser pior que você. Eu ouvia e sentia um nó na garganta. Porque eu não tinha sangue frio. Eu tinha medo. Medo das visitas noturnas, dos sussurros, do telefone que tocava e mudava o humor da casa por dias. Meu refúgio era a biblioteca da escola e, mais tarde, a oficina de artes. Lá, entre livros e telas em branco, eu não era o Scaletta. Era apenas Luca. O conflito veio à tona de forma banal, e ao mesmo tempo brutal, no meu aniversário de 18 anos. Não houve festa. Meu pai disse que tinha um presente especial. Me levou para o seu escritório, a sala proibida, com a escrivaninha de carvalho maciço e o retrato de um velho siciliano na parede. Ele abriu uma gaveta, não com chave, mas com uma combinação, e tirou uma arma. Uma pistola 1911.45, personalizada, com o cabo de madreperola e meu nome gravado na coronha, Luca. Todo homem precisa saber se defender, Luca. E proteger o que é seu, ele disse, colocando o peso frio do metal na minha palma da mão. A arma era linda, um objeto de arte mortal. Mas na minha mão, parecia uma cobra venenosa. Meu estômago embrulhou. É hora de você aprender. Tony vai te levar ao estande de tiro amanhã. Eu olhei para a arma, para o meu nome gravado, e depois para os olhos do meu pai, olhos escuros que haviam visto coisas que eu nem queria imaginar. Ali, naquele momento, eu tinha uma escolha. Aceitar aquele símbolo, dar o primeiro passo para o mundo dele. Ou falar a verdade que eu engolia há anos. Pai, minha voz saiu rouca. Eu, não quero isso. Ele franziu a testa, não com raiva, mas com uma confusão genuína. Não quero o quê? A arma? Podemos escolher outra. Não é a arma, pai. É tudo. As palavras saíram num turbilhão. Não quero ir ao estande. Não quero aprender a contar dinheiro do seu jeito.
Não quero que o Tony e o Pauli me olhem como o próximo chefe. Eu não sou isso. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer bronca. Ele se recostou na cadeira, os dedos batendo levemente na mesa. Então o que você é, Luca? Um artista? Ele disse a palavra artista como se fosse uma doença. Talvez. Não sei. Só sei que não quero viver com medo. Não quero que alguém, um dia, me entregue uma arma com o nome dele gravado nela. Eu devolvi a 1911 para a mesa, empurrando-a lentamente, como se ela pudesse explodir. Meu pai respirou fundo. Você acha que o mundo lá fora é justo? Que eles vão te receber de braços abertos, o filho do Vini Scaletta, que gosta de pintar quadros. Eles vão te devorar. Aqui, você é respeitado. Aqui, você tem poder. Que tipo de poder, pai? O poder de mandar matar? O poder de viver trancado? Eu não quero esse respeito. Eu percebi que estava quase gritando. Eu só quero paz. Ele ficou olhando para mim por um longo minuto, e pela primeira vez, vi algo diferente em seus olhos. Não era raiva. Era uma decepção profunda, ancestral. Era o fim de uma linhagem. Paz, ele repetiu, cuspindo a palavra. A paz é para os fracos, Luca. É o que eles vendem para você enquanto pegam o que é seu pelas costas. Naquele dia, não houve mais conversa. Saí do escritório e a parede entre nós, que sempre foi feita de vidro, se transformou em concreto. A casa ficou gelada. Os homens pararam de me cumprimentar com esperança. Agora era com um aceno rápido, um desvio de olhar. Eu era um fantasma, um traidor em potencial antes mesmo de fazer qualquer coisa. Decidi que precisava sair. Mas sair do Império Scaletta não era como pedir demissão de um emprego. Era um processo. Comecei a me fazer de invisível. Entrei na faculdade pública, longe dali, para estudar design gráfico. Usei o dinheiro que havia juntado de presentes de aniversário, dinheiro limpo, tecnicamente, para pagar o aluguel de um apartamento minúsculo. Meu pai não cortou meu apoio financeiro de imediato. Acho que ele ainda acreditava que era uma fase, que a realidade me traria de volta, de joelhos. E a realidade bateu, sim. Mas não como ele imaginava. Foi na forma de contas a pagar, de trabalho freelancer mal remunerado, de noites comendo miojo. E também na forma de uma leveza que eu nunca tinha sentido. Eu podia andar na rua sem olhar para trás. Podia fazer amigos que não sabiam meu sobrenome. Podia me apaixonar. Foi quando conheci a Chloe. Ela era minha colega de faculdade, filha de professores, com uma risada que parecia desarmar qualquer tensão. Ela não fazia ideia de quem eu era, de onde eu vinha. Para ela, eu era apenas Luca, o cara quieto da turma que fazia uns logos maneiros. Pela primeira vez, alguém me via pelo que eu escolhi ser, não pelo que eu tinha nascido para ser. E foi justamente essa paz, essa vida nova e frágil que eu construí, que ficou ameaçada no dia em que dois homens de terno, com uma postura que eu reconheci imediatamente, bateram à minha porta. A batida na porta não foi violenta, mas tinha uma cadência autoritária que gelou meu sangue. Batida. Pausa. Batida. Batida. Um código. Eu estava no meio de um projeto, ouvindo uma música alta no fone de ouvido, e quase caí da cadeira. Através do olho mágico, vi os dois, ternos cinza bem cortados, expressões neutras, mãos cruzadas à frente. Eram dois dos homens do meu pai, mas não os antigos conhecidos. Eram os novos, os mais jovens e impessoais, o braço executivo da operação. O Tony e o Pauli eram como tios rudes, esses caras eram drones. Meu coração acelerou, um ritmo de guerra que eu achava ter deixado para trás. Abri a porta, tentando parecer só surpreso, não aterrorizado. Luca, disse o mais alto, com um aceno de cabeça. Seu pai quer uma conversa. Ele pode ligar, respondi, segurando a maçaneta com força para que minha mão não tremesse. É uma conversa pessoal. O carro está esperando lá embaixo. Não era um convite. Era um recolher. Olhei para trás,
para meu apartamento modesto, para as telas do computador com meus designs, para a xícara de café vazia da Chloe daquela manhã. Aquele era o meu santuário. E agora estava sendo violado. Sabia que resistir era inútil e, pior, poderia colocar a Chloe em risco se eles decidissem investigar minha vida. A única saída era encarar. Deixe eu pegar meu casaco. A viagem de volta para a mansão foi silenciosa. O cheiro do carro, um SUV preto e imponente, era de couro novo e ar-condicionado. Era o cheiro do meu passado. Quando entrei na casa, o silêncio era opressivo. Nenhum dos rostos antigos estava por perto. Fui levado direto para o escritório. Meu pai estava de pé, de costas para mim, olhando pela janela panorâmica para o jardim impecável. Ele não se virou imediatamente. Você está vivendo como um rato, Luca, ele disse, a voz baixa mas cortando o ar em um cubículo. Comendo lixo. Por quê? Eu estou vivendo, pai. Simplesmente. É o que eu queria. Ele finalmente se virou. Parecia mais velho. Os olhos, porém, ainda tinham a mesma intensidade. Simplesmente. Você acha que essa sua namoradinha? Chloe. O nome dele saindo da boca do meu pai fez meu estômago virar um nó. Você acha que ela ficaria com você se soubesse? Se soubesse de onde vem o dinheiro que pagou a primeira mensalidade da sua faculdade? O que comprou aquele computador que você usa para brincar de designer? Ela não precisa saber. Isso é passado. Nada é passado, ele bateu o punho na mesa, e eu dei um pulo. Você é meu sangue. Isso não se apaga com uma mudança de endereço. Eles vão descobrir. A polícia, os concorrentes, ou pior, algum repórter investigativo com sede de fama. E quando descobrirem, vão atrás de você. E vão atrás dela. Você acha que está protegendo ela vivendo nessa fantasia? Você está colocando uma mira na cabeça dela. As palavras dele ecoavam com um horror que eu sempre temi. Ele não estava apenas bravo, na lógica distorcida dele, ele estava genuinamente preocupado. E pior, parte do que ele dizia fazia um sentido perverso. O que você quer que eu faça, então? Volte para cá? Vire um fantoche no seu escritório, minha voz falhou. Eu quero que você seja inteligente, ele se aproximou. Você não precisa puxar um gatilho, como você tanto tem medo. Mas você precisa de proteção. Precisa de legitimidade. Eu tenho negócios. Negócios de verdade, Luca. Restaurantes, imóveis, uma concessionária. Lavagem? Talvez. Mas também são empresas que dão lucro, que empregam pessoas. Você pode administrar um deles. Ficar limpo na superfície, ter uma vida boa, e estar coberto. Era a oferta final. Um acordo faustiano. Eu poderia ter minha vida normal, minha Chloe, meu trabalho, mas com o guarda-chuva, e a sombra, do Império Escaleta me protegendo. Era a prisão dourada, com visitas conjugais. E se eu disser não? Perguntei, sentindo um vazio no peito. Ele suspirou, uma expressão de cansaço infinito. Então você está por conta própria. De verdade. O dinheiro para. A proteção some. Se algum problema do meu mundo cair na sua porta, você lida sozinho. E você responde por qualquer consequência que atingir as pessoas ao seu redor. O olhar dele era de pedra. Isso não é uma ameaça, Luca. É um fato. Como a gravidade. Saí daquela casa me sentindo mais perdido do que nunca. A paz pela qual eu tinha lutado tanto parecia uma ilusão frágil, um castelo de areia na maré alta. A Chloe notou minha distância nos dias seguintes. Eu me via olhando para ela e imaginando aqueles homens de terno batendo na porta dela. Vendo medo nos olhos doces dela. Meu silêncio começou a me consumir. A gota d'água veio 2 semanas depois. Eu e Chloe fomos a um café. 2 homens entraram e sentaram algumas mesas atrás. Eles não eram os mesmos do SUV, mas tinham a mesma postura, o mesmo olhar vazio que vasculha o ambiente. Eles não fizeram nada. Só tomaram café.
Mas foi o suficiente. Eu entrei em pânico. Fiquei paranoico, olhando para todos os lados, respondendo Chloe com monossílabos. Naquela noite, ela me encarou, com lágrimas de frustração nos olhos. Luca, o que está acontecendo com você? Você some, fica distante. Eu sinto que tem uma parede enorme entre a gente. Eu te amo, mas não consigo amar um fantasma. E ali, com o coração esmagado, eu percebi que meu pai tinha vencido. Não com ameaças diretas, mas com a verdade cruel que ele plantou, eu nunca seria livre enquanto carregasse seu nome em segredo. O amor da minha vida estava sofrendo por causa de uma guerra que ela nem sabia que existia. Foi quando tomei a decisão mais difícil. Não voltei para o meu pai. Em vez disso, fui a única autoridade que poderia, teoricamente, me dar uma nova identidade, o FBI. Foi um processo humilhante e assustador. Não tinha crimes para confessar, apenas informações. Sabia de esquemas, de negócios de fachada, de nomes, de métodos. Era um pacote de informações valiosas em troca de uma coisa só, o desaparecimento. Entrei no programa de proteção à testemunha. Não foi dramático como nos filmes. Foi burocrático, cheio de assinaturas, de avisos legais, de psicólogos avaliando se eu aguentaria. Tive que contar para Chloe. Foi a pior conversa da minha vida. Vi o mundo dela desmoronar enquanto eu falava. Medo, descrença, raiva, traição. No final, ofereci a ela a escolha mais injusta: desaparecer comigo, deixar para trás família, amigos, identidade, e viver sob um novo nome, sempre olhando por cima do ombro, ou ficar para trás e seguir com sua vida, em segurança, longe de mim. Ela chorou por uma semana inteira. E então, me deu sua resposta. Eu amo o Luca que conheci. Não sei quem é o Scaletta. Mas se o Luca real ainda estiver aí, eu vou com ele. Hoje, vivemos em uma cidade pequena no meio-oeste. Nosso nome é diferente. Nossa história é genérica. Trabalho remotamente para uma agência de design, com um salário que mal paga as contas, mas é honesto até o último centavo. Às vezes, no supermercado, vejo um homem de terno e meu coração para. Às vezes, um barulho alto me faz agachar instintivamente. Meu pai? Nunca mais ouvi falar. O Império Scaletta foi desmantelado alguns anos atrás, segundo uma notícia obscura que li online. Vários dos associados foram presos. O nome de Vincent Scaletta não constava. Ele simplesmente evaporou. Talvez esteja em uma ilha, talvez esteja morto. Não sei. E me forço a não querer saber. Cresci como filho de um chefe, cercado por tudo que o dinheiro sujo pode comprar. E aprendi que a coisa mais cara do mundo, a única que meu pai nunca pôde me dar, é a liberdade de olhar no espelho e gostar do homem que você vê refletido. Paguei um preço altíssimo por ela, meu nome, meu passado, minha herança. Mas quando vejo a Chloe, minha esposa agora, dormindo no sofá depois de um longo dia, com um sorriso tranquilo no rosto, eu sei que cada centavo desse preço valeu a pena.